No último episódio, o Hugo disse que nós íamos contar agora como foi o nosso trajeto da viagem daqui do Rio Grande do Sul até a São Paulo. Então agora você vai escutar isso em mais um episódio de Don't Panic, Keep Speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Então não é a primeira vez que a gente viaja de avião e você vai ouvir outras histórias aqui de outras viagens também, que eu acabei de lembrar, mas essa vez foi marcante, acredito que para nós dois, né, Érica? Foi emocionante, altas aventuras. O dia estava nublado, estava chovendo bastante. Aqui, quando a gente levantou voo, não estava chovendo, mas a previsão era de chuva no local de destino, no local de pouso. E realmente, né, como nós falamos, quando nós chegamos lá, estava chovendo e no trajeto nós também pegamos chuva. O início do voo foi bem tranquilo, né? O voo estava relativamente cheio e também algo que contribuiu para essa experiência ser diferente nesse voo é o fato de que nós esquecemos de fazer o check-in com antecedência e acabamos pegando um voo bem cheio e que só tinha lugares atrás. A gente não costuma viajar atrás. Onde a gente costuma viajar, Érica? Normalmente, a gente senta da asa do avião para frente. É sempre da asa do avião para frente. Mas dessa vez, tinha lugares da asa do avião para frente. Só que lugares assim, solitários. Então, não dava para sentar nós dois juntos. O único lugar que dava para sentar nós dois juntos era lá no final do avião. Os lugares eram solitários ou nós que ficaríamos solitários sentados neles? As duas coisas. Mas enfim, a gente preferencialmente viaja na asa do avião porque algumas pesquisas mostram que ali é onde se sente menos o chacoalhar ou a turbulência do avião. Então a gente costuma dar preferência para esse lugar que a Érica falou, mas dessa vez não conseguimos, então fomos sentar lá atrás no avião, num dos últimos assentos. Agora, antes de contar mais sobre essa viagem, como foi, eu queria relatar uma curiosidade. Eu não sei onde você mora, o país que você mora, se é comum aeroportos tão pequenos como esses que a gente tem aqui no Brasil. Em cidades pequenas, e às vezes as cidades nem são tão pequenas, a gente já viajou partindo ou chegando em alguns aeroportos que são realmente assustadoramente pequenos. Sim, esse que a gente decolou dessa vez é uma cidade de quase 600 mil habitantes, mas o aeroporto é minúsculo. Eu acho que é menor do que muitas rodoviárias. A gente da rua consegue ver os aviões pousando e decolando, a gente consegue ver os passageiros descendo do avião da rua, assim, bem pertinho. É engraçado. Aliás, nesse mesmo dia a gente visitou a rodoviária dessa mesma cidade e a gente teve a impressão, não posso afirmar 100%, porque não peguei a trena e fui medir, né? Nem a planta da rodoviária, mas a nossa impressão foi de que a rodoviária é maior até do que o aeroporto. Isso se você considerar ali o local, né? De embarque, de espera, de check-in, logicamente não considerando a pista de voo, que aí sim é maior, né? Do que o lugar onde ficam os ônibus. Mas aqui no Brasil é muito comum, em cidades com menor fluxo, talvez, de aviões, esses aeroportos bem pequenos. Eu não sei, fico na curiosidade se em outros países isso é normal também. Mas o fato é que nesse aeroporto a coisa estava tão feia dessa vez que você lembra como geralmente, conta pra gente, Érica, eu acho que isso acontece em quase todos os países, né? O processo de embarque ali, como geralmente funciona e como foi dessa vez nesse aeroporto. A gente tem o cartão de embarque e daí na hora que a gente vai entrar ali para a área de embarque, as salas de espera, a gente tem que passar o código QR, né, da nossa passagem. Então, daí a gente passa pelo funcionário ali do aeroporto e ele faz a leitura do código QR. Mas dessa vez não tinha essa maquininha, o leitor do código QR. Então, o rapaz simplesmente olhou nossa passagem, olhou nosso nome, ok, pode passar. E passamos. Eu achei muito engraçado que eu estava pronto para ele escanear e tinha até ampliado no celular, aumentado o brilho, porque às vezes o scanner não pega
se o brilho não tiver bom e o tamanho do código QR ou do código de barras não tiver grande o suficiente. Então, o meu celular estava apenas com o código QR na tela inteira. E aí ele pediu licença para pegar o celular e diminuir, que ele não conseguia enxergar o nome, que na verdade o que ele estava olhando era o nome, né, na passagem. Eu nem lembro se ele pediu o nosso documento. Isso que eu ia falar, ele nem olhou o nosso documento, então eu podia estar com uma passagem no nome de qualquer pessoa ali que eu ia entrar bem tranquila. O que não ia adiantar muito, porque eles olham o documento depois, na hora do embarque de fato no avião. Mas ali o engraçado é que o cara estava fazendo um papel de scanner, porque ele falou, desculpa, nós estamos sem scanner. Então eu acho que ele estava apenas conferindo que a gente estava no aeroporto certo, né? Era só esse o papel dele ali. Eu achei muito engraçado, nunca tinha acontecido isso antes comigo, em todas as viagens que eu já fiz, e foi a primeira vez que eu vi um aeroporto não ter scanner. Mas, dito isso, a gente entrou naquele aeroporto minúsculo, que só tem uma sala pequenininha, enquanto em outros aeroportos, como no que a gente aterrissou, por exemplo, que é um aeroporto internacional e é grande, apesar da cidade não ser tão grande, mas o aeroporto é grande, tem Starbucks, tem McDonald's, lá mal tem, nesse aeroporto que a gente partiu, mal tem banheiro, só tem um banheiro mesmo. Depois que você passa ali pelo scanner ou pelo cara com a função de scanner e pelo raio-x e das malas e tudo, você tem apenas uma sala bem pequena com poucos assentos e dali você já vai direto para o avião que fica de frente dessa sala também, basicamente. Nesse aeroporto, se você quiser algum lanche, você tem que comprar na rua. Na rua tem algumas lojinhas, restaurantes, você compra ali e daí você, na hora de passar pelo scanner, pela máquina de raio-x, você leva o teu lanche, porque lá dentro não tem nada mesmo. E lá fora também não, só para deixar claro, o que máximo que tem é um café, mas acho que nem restaurante não tem ali fora. Se tiver, só for barraquinha de lanches ambulante. Mas não tem muita opção mesmo do que comer nesse aeroporto, por isso não é bom se você tiver que fazer uma escala grande ou alguma coisa assim, esse é um péssimo aeroporto para isso, né? Nunca tive que fazer escala nesse aeroporto, sempre parti dele ou era o meu destino final ele, né? Mas enfim, essa foi a situação nesse aeroporto, depois decolamos e aí durante a viagem estava tudo normal, mas a viagem durava em torno de 1h15, 1h30. E faltando cerca de 30 minutos para o horário do pouso, aí começou a emoção. Foi. Altas emoções. Recém tinha passado os comissários de bordo com os snacks, aí eu comi bem feliz, assistindo a minha televisãozinha ali, e daí começa a emoção. Meu Deus! Meu estômago começou a fazer uma salada de fruta. Eu não sei como, porque nem tinha comido fruta ali, né? Mas tudo bem. Por que o meu estômago começou a fazer toda essa lambança? E eu comecei a ter enjoo. Porque estava tendo muita turbulência. Muita turbulência mesmo. Eu não sei se realmente estava tendo muita turbulência por causa do tempo ou se eu estava sentindo muita turbulência por causa de onde eu estava sentada. Posso te responder essa, Érica. Os dois casos. Realmente estava tendo muita turbulência e nós estávamos sentindo mais do que o resto dos passageiros, provavelmente, porque estávamos sentados bem atrás do avião. Mas eu me sentia numa montanha-russa. Eu achei que eu estava num parque da Disney ou em um parque qualquer de diversão, sentada num carrinho de montanha-russa. Foi altas aventuras. Tinha hora que balançava tanto que dava um friozinho na barriga, sabe? Quando tem aquelas descidas da montanha-russa e daí dá um friozinho na barriga. Eu sentia isso. E é engraçado que algumas pessoas chegavam e gritavam assim, estavam bem curtindo a viagem / parque de diversão. Eu não acredito que os gritos delas eram porque estavam curtindo, né? Mas acho que era uma reação natural a esse frio na barriga que a Érica acabou de descrever e realmente foi tenso, foi um momento de muita turbulência, ainda bem que eu acredito que a maioria das pessoas que estavam naquele voo já estavam acostumadas a viajar de avião, porque se fossem pessoas que estavam viajando pela primeira vez, creio que elas ficariam muito mais aterrorizadas ou entrariam talvez até em pânico, mas quem já viajou de avião mais vezes sabe que uma turbulência é relativamente comum, acontece com frequência, mesmo turbulências fortes não são assim o fim do mundo, porque o avião é preparado para aguentar esse tipo de situação.
mas para quem está dentro do avião, ainda assim, mesmo sabendo que o avião é preparado para aguentar esse tipo de situação, é um momento bem emocionante, porque o avião subia e descia como se tivesse, às vezes, em queda livre, assim, que era onde dava essa sensação de frio na barriga. Daí ele voltava e continuava tremendo e chacoalhando. E no final das contas eu falei para a Érica que, já que ela comparou essa situação toda a um parque de diversões, para nós foi bom porque pagamos 1 e levamos 2. Já viu essas promoções? Pague 1, leve 2. Nós pagamos apenas uma passagem, uma viagem e levamos junto o parque de diversões, a montanha-russa, a experiência de montanha-russa junto com a viagem. Foi uma experiência diferente. Eu também nunca tinha vivido isso, mas foi legal. E essa foi a história do percurso, do voo que fizemos, que eu prometi, do último episódio. E eu espero que você não passe por uma turbulência assim na sua próxima viagem. Esse foi mais um episódio de Don't Panic, Keep Speaking Portuguese.